Lobisomens são piores do que você imagina, do JJ. É o segundo vídeo do JJ sobre lobisomens, né? Eu acredito que o primeiro eu assisti fora de live, logo quando eu conheci o canal do JJ. E agora ele lançou um há 3 dias atrás, então vamos ver, acho bem interessante esse assunto. E vambora. Hum, Inclusive hoje apareceu um vídeo no meu Twitter de uma mulher que encontrou um lobo-guará no meio de uma praça à noite. E é simplesmente bizarro, né? Aí comentaram lá, é por isso que tem muito relato de gente falando que viu um lobisomem, porque putz, o bicho é esquisito, né? As pernas longas, todo desproporcional, o olho vermelho por causa da noite na câmera, né? Ficou bizarro mesmo. Lobisomens sempre foi um tema que me fascinou. Pior que ele já falou isso Desde a outras vezes. infância, ouvindo as histórias dos antigos no interior, aquelas que não estavam em livro nenhum, contadas em voz baixa perto de um fogo de chão. Eu vi, foi aquela coisa. Eu vinha já meio cismada e o Francisco atrás com a espingarda tiracó assim. Aí eu vi, foi aquela coisa. Cara, pode falar o que quiser, mas o folclore brasileiro, né? As histórias de terror do interior brasileiro são bem assustadoras, sendo bem sincero, né? Não sei por quê, se é porque a gente mora aqui, a gente já tem uma familiaridade com os locais descritos, esse tipo de coisa, mas as histórias de terror do interior brasileiro, pra mim, são as mais assustadoras que tem. O lobisomem que os mais velhos descreviam não tinha nada a ver com o que eu via nos filmes. Nada. Eram duas criaturas completamente diferentes. Como se Hollywood tivesse ouvido a palavra lobisomem uma vez, achado interessante e decidido inventar sua própria versão. Eu cresci no interior, e quem mora lá sabe, Aí, a ó. noite é diferente, É não bizarro, existe pô. aquele brilho alaranjado da cidade no horizonte. Belo vagalume. E quando alguém batia na porta da cozinha depois do sol se pôr, ninguém abria sem antes perguntar quem era. This is the exact spot that I Esse vídeo é clássico. Esse também. Esse grito dizem que é realmente de um lobisomem porque ele mistura a voz de um humano gritando com a de um lobo uivando, então faria mais sentido sobre a história em si, né? Porque ele é literalmente um homem que se torna um lobo. Então, teoricamente, o grito dele é uma mistura entre grito humano com grito de lobo, até porque a transformação é algo muito doloroso, né? Na teoria. Então, eu não sei. Mas esse grito retrata mais ou menos isso. A primeira coisa que você precisa entender é que se essa criatura existir, ela não faria um chamado para a matilha como vemos. O som real seria mais de uma transformação Aí, ó. que Foi não exatamente o que eu termina do falei. que um lobo uivando para chamar sua matilha. Pense no que esses relatos descreviam, uma mudança que começa por dentro, os ossos. Os ossos são os primeiros. Eles não se alongam magicamente como nos filmes. Eles quebram, estalam. Cada vértebra da coluna se desloca uma da outra, criando aquele torso alongado que as testemunhas tanto descreviam. Eu não gosto muito de usar inteligência artificial nos meus vídeos, mas
Como não existem essas descrições na internet, eu creio que eu vou ter que ilustrar aqui para vocês com IA para vocês entenderem mais ou menos. Mas imagine as costelas se expandindo para fora, forçando a pele, criando a silhueta Bizarro. de um peito profundo demais para um ser humano. Se fôssemos pensar em uma maldição, eles não se encolheriam e virariam patinhas, né, como de lobos. Eles continuam lá alongados e finos, com unhas que engrossam como cascos. Então, a gente conclui que seria uma transformação totalmente dolorosa, né? Imagina seu corpo esticando. Baseado então nessa transformação, o som do lobisomem seria mais ou menos parecido com isso. Bizarro, bizarro. Coisa linda. Isso é a Suíça, né? Eu acho. Ou os Alpes. Alpes suíços, austríacos, franceses, italianos. Provavelmente. Eu diria. O lobisomem Não do tenho certeza. cinema é um lobo que fica em pé. Um homem musculoso com pelos colados no rosto, que uiva para a lua cheia e corre de 4 Eu não lembro como é que é o lobisomem do Supernatural. Tem, não tem? Acho que tem. Mas eu não lembro exatamente como ele é. com uma elegância predatória. Ele é, no fundo, um animal, né? Um animal que assusta, é claro. Mas a gente entende, a gente sabe o que um lobo quer. Ele segue seus instintos, mas o lobisomem que os antigos descreviam não seguia regra nenhuma. Ele não era um lobo. Era um corpo humano quebrado e refeito do jeito errado. Uma coisa alongada, grotesca, com braços que desciam até os joelhos e pernas que se dobravam em ângulos que não deveriam existir. Muito IA. A maioria das pessoas não entende que, em quase todas as tradições folclóricas, o lobisomem não perde a consciência. Ele não se torna um animal irracional que esquece quem ele é, mas ele lembra. Não de tudo, mas de fragmentos, né? Fragmentos que podem até voltar na manhã seguinte. As pessoas que acordam depois da transformação não acordam descansadas, mas sim exaustas, como se tivessem corrido a noite inteira, como se tivessem sido atropeladas por algo que não conseguem lembrar. Para te dar um exemplo, eu acho que é o que chega mais perto disso, são os infectados nos estágios iniciais do The Last of Us. Eles ainda perturbador lembram, né? porque eles choram. Você até consegue ouvir eles falando algumas palavras, como se a pessoa estivesse ali ainda, sem Inclusive assisti o vídeo do JJ sobre exatamente isso. controle do próprio corpo. Bizarro. Existem relatos, particularmente em regiões rurais da França e da Alemanha nos séculos XVI e XVII, de pessoas que procuravam padres, não porque tinham visto um lobisomem, mas porque tinham medo de ser um. Pessoas que acordavam com sangue nos cantos da boca, pessoas que encontravam roupas rasgadas do lado da cama, pessoas que, quando olhavam no espelho, viam algo diferente nos próprios olhos. Nas descrições das testemunhas, em autos julgamentos, em relatos paroquiais, os olhos do lobisomem nunca são descritos como olhos de um lobo. Eles não são amarelos, não brilham no escuro. Eles são olhos humanos cansados, doentes, olhos de alguém com febre alta, olhos que parecem pedir ajuda mesmo quando o resto do corpo está fazendo algo monstruoso. Uma testemunha em 1589, na região de Bedburg, descreveu os olhos da criatura como os olhos de um homem que está se afogando em si mesmo.
Caramba. Essa frase é bizarra porque é exatamente isso. É alguém que tá se afogando no próprio corpo. Alguém que tá assistindo de dentro sem poder fazer nada. Agora imagina acontecer com você. Não no cinema ou na tela do seu computador. Vamos imaginar que você tá lá no sítio, na roça, de noite. Na estrada de terra que liga sua casa ao resto do mundo. São 3 da manhã. Você acorda com um barulho lá fora. Exercício de imaginação. Não foi um uivo. Foi uma espécie de lamento. Algo que seu cérebro, programado para reconhecer o sofrimento humano, interpretou como um pedido de socorro. Você levanta, vai até a janela, espia pela fresta dela. Então vê aquela figura no meio do pasto, em pé. Mas ereta de um jeito errado. As proporções não batem. É uma pessoa. Esquisito. Bem esquisito. Mas algo tá errado. Os braços são longos demais, caídos ao lado do corpo como se não tivessem cotovelos. As pernas estão ligeiramente dobradas, como se a criatura nunca tivesse aprendido a ficar de pé por completo. E ela tá olhando pra você, não com aqueles olhos de lobo que nos venderam, mas com olhos humanos, olhos vidrados, olhos que por um segundo parecem os olhos de alguém que você conhece. Eu tô? E por isso que eu falo, se eu tivesse a oportunidade de ser um diretor de cinema, com um orçamento, eu faria um filme de lobisomem, cara. Porque Ele já é um falou tema isso. muito desperdiçado e que poderia ser explorado de diversas maneiras. Porque, pra mim, ser um lobisomem não é aquele monstro e tal, é muito mais uma maldição. A pessoa que tá ali, ela tá sofrendo muito. Porque se a gente for olhar com frieza, relatos existem há 300, 400 anos. E essas pessoas, elas viviam em um mundo muito diferente do nosso. Um mundo onde a noite era realmente escura. Um mundo onde a ciência engatinhava e qualquer coisa que não pudesse ser explicada era imediatamente atribuída ao diabo, à maldição, ao sobrenatural. Um mundo onde um camponês com uma doença rara, uma hipertricose, uma porfiria, uma artrite deformante, poderia facilmente ser confundido com um monstro. Afinal, o que é mais fácil de acreditar? Que um homem comum, ou um vizinho, um tio, um primo, está sofrendo uma condição médica desconhecida, ou que ele foi amaldiçoado? Que ele fez um pacto? As duas coisas, eu acho. Os céticos nesse assunto, e eu me incluo parcialmente entre eles, diriam que o lobisomem nunca existiu, que ele foi uma invenção coletiva, uma forma de dar nome ao medo, ou talvez, como eu falei, os antigos viam alguma doença e atribuíam isso a ele, né? Mas existem muitos relatos, inclusive atuais, muitas pessoas dizendo que viram, muitas pessoas jurando pela sua própria vida que viram algo. Então eu deixo a pergunta: e se for verdade? Então, eu acho que depende das pessoas, né? Tem gente que vai jurar que viu algo por engajamento e likes, né? Como a gente viu sobre o OVNI lá, né? Enfim. E tem gente que não tem motivo pra mentir desse jeito, que vai simplesmente falar a verdade porque foi realmente algo que viu, ou achou que viu, pelo menos, né? Eu acho que depende muito desse contexto. Por que que um senhor do interior, que não tem rede social, não sabe mexer com internet, não faz nada, não liga pra, sei lá, se aparecer pras pessoas, iria inventar uma história aleatória dessa, né? Eu acho que existe sim algo aí, né? Existe algo aí. Isso é IA, bizarro IA. Perfeito.
Mais um vídeo do JJ, foi um bom vídeo, né? O segundo aí sobre lobisomens dele, achei bem interessante. Realmente dá pra ver que é um assunto que ele se interessa bastante, como ele disse que se ele fosse um diretor de filme, poderia, com certeza iria fazer um filme sobre lobisomens, por conta do potencial que tem sobre isso, né? Pela maneira como é retratado hoje em dia por Hollywood, né? Ser completamente diferente das histórias que ouvem por aí. Achei bem legal, um bom vídeo, parabéns, JJ, e é isso.